irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Louvamos a Deus por esta oportunidade. Agradecemos também ao nosso pastor por mais uma oportunidade que tem nos dado. Que Deus continue abençoando o anjo da igreja, a toda a igreja, e também parabenizando por esta obra missionária que o Senhor tem ajudado o pastor da igreja. O pastor tem continuado fazendo este trabalho brilhante, alcançando vidas para honra e glória em nome de Jesus. Os irmãos puderem abrir a Bíblia conosco, Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, que diz assim a palavra do Senhor: Eu conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, e nenhum homem pode fechá-la, porque tens uma pequena força, e tens guardado a minha palavra, e não negaste o meu nome. Amém? Um dia, Jesus, ele veio a este mundo e começou a pregar uma palavra que começou a incomodar muita gente. As pessoas se incomodaram pela palavra pregada por Cristo, de maneira que Jesus alcançou muitos através da mensagem de Deus, uma mensagem que trouxe vida, uma mensagem que trouxe paz. Jesus faz milagres, e agora uma grande multidão é feita aos pés de Jesus, e outra multidão que antes estava nas sinagogas abandonam aquelas sinagogas e vão seguir a Jesus devido às mensagens pregadas por ele. E a história bíblica vai nos dizer que isso criou no coração dos homens, dos sacerdotes, dos fariseus, dos escribas, um sentimento de revolta, um sentimento de ciúme, porque um homem que veio lá de Nazaré, da Galileia, começou a pregar uma mensagem e as pessoas começaram a ir atrás dele. E vai dizer o texto que no livro de Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 1 e versículo de número 2, que eles colocam em seu coração o objetivo de matar Jesus. Porque acredita eles que se matassem Jesus, eles iam acabar com aquela história de pregação do reino de Deus, pregação do evangelho, daquele homem que se dizia ser filho de Deus, e aquela multidão que estava seguindo a Jesus, estava abandonando as sinagogas, iam voltar à sua vida de rotina, à sua vida antiga, aos seus costumes antigos, e eles pegam Jesus, Jesus se entrega para ser morto. Capítulo de número 22, no evangelho de Lucas também, a Bíblia vai dizer que eles procuravam como o matariam, achando eles que matando Cristo acabariam com isso e a gente hoje não estaria aqui. Mas não basta apenas o sentimento de querer também matar Jesus, porque eles veem que quando matam Cristo, Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele dá a mensagem aos seus discípulos, seus apóstolos, e estes homens começam a pregar a palavra de Deus. Capítulo de número 4 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 18 ao versículo de número 20, os apóstolos agora são chamados, estavam sendo interrogados e recebem uma ordem daquele sacerdote. A ordem era que eles parassem de falar no nome de Jesus, porque Jesus para eles, embora morto, mas eles pediram para que os discípulos, os apóstolos, não falassem no nome de Jesus, porque falar o nome de Jesus incomodava aquele grupo ainda de maneira ferrenha. Capítulo de número 5, versículo de número 18, a Bíblia vai dizer que os apóstolos são lançados na prisão, achando que lançando eles na prisão, acabariam com esta história de cristianismo, com essa história de pregar evangelho e de falar de Jesus. Capítulo de número 9 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 1 e versículo de número 2, a expressão bíblica é que Saulo respirava ameaças contra o povo do Senhor e pede permissão para pegar todos aqueles homens e mulheres que falavam no nome de Jesus e levassem presos, porque achando ele que prendendo eles, iriam acabar com este negócio de falar no nome de Jesus. Capítulo de número 12 do livro de Atos, versículo de número 1 e versículo de número 2, a Bíblia vai dizer que Herodes, ele tem dentro dele uma alegria em maltratar os irmãos da igreja
igreja do Senhor. E o texto vai dizer que ele já tem matado a Tiago. E isso trazia para ele um alívio na sua alma, achando ele que iria acabar com o povo do Senhor, achando ele que iria acabar com a marcha da igreja. E durante séculos e séculos, desde o início até o momento presente, esta igreja tem sofrido perseguições, este povo tem passado por dificuldades, este povo já foi chamado de tudo. A gente já ouviu este povo ser chamado de bodes, de homens que carregam o livro da capa preta, de ratos e baratas de igrejas, de loucos, alienados, puxa-sacos de pastores, de tudo que não presta. Este povo já recebeu o nome, mas existe algo especial na vida deste povo. Capítulo de número 45 do livro de Isaías, versículo de número 2. Não era que ninguém que iria na frente do povo, era uma pessoa normal. O próprio Deus, ele vai dizer isso. Ele diz: eis que eu irei adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando os portões, despedaçando os ferrolhos. Não foi o homem que disse que iria na frente da igreja, foi o próprio Deus que disse isso. Capítulo de número 54 do livro de Isaías, versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenará. Isto é apenas uma herança que este povo aqui recebeu. Durante muitos anos, eles tentaram impedir que esta igreja não andasse, não avançasse, não prosperasse. Só de missões, aqui são 44 anos, aí fora do Brasil. Mas dentro de Pernambuco, Abrão e Lima só tem aproximadamente 90 anos deste povo lá fora, inventando leis, inventando mentira, querendo fazer que este povo pare, colocando barreiras na frente. Mas este negócio aqui não é trabalho de homem, este trabalho aqui não é trabalho de ninguém carnal. Esta obra e esta igreja é do Senhor, e quem se responsabiliza por ela não é quem cursou faculdade humana e nem quem recebeu conselho de homem, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele mesmo que disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta que ninguém a pode fechar. Pode fazer o que quiser, mas não impede a marcha da igreja do Senhor, porque a igreja é do Todo-Poderoso e o dono é Ele. Eita, louvado seja o nome de Jesus. Pode até pagar Balaão para ele profetizar coisa ruim contra esse povo, mas só vai pagar em vão, porque é levantando a boca para amaldiçoar o povo e Deus transformando maldição em bênção, porque este povo está debaixo da promessa e as mãos de Deus estão estendidas. Apocalipse capítulo de número 3, versículo de número 8, vai dizer que o próprio Deus diz à igreja de Filadélfia: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar. A primeira porta que o Senhor colocou aberta para a igreja dele foi a porta da graça. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 19, versículo de número 20, vai dizer isso tão claro. Vai dizer que pela desobediência de um homem, o pecado veio para todos, mas pela obediência de um, todos também poderão ser feitos justos diante de Deus. E vai dizer que a lei veio para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, ele mesmo vai dizer: superabundou a graça. Eita, quando ele disse que abriu a porta para este povo, ele disse: eu estou abrindo a porta da graça para a vida deste povo. Aí Satanás fica doidinho querendo fechar a porta da graça para a igreja, mas não fecha não, sabe por quê? Quem abriu a porta é Jeová, e ele se responsabiliza. Eita, meu rabi da Galileia, você entrou pela porta da graça, você foi alcançado pela porta da graça. Se Satanás pudesse, ele fecharia, colocaria uma porta de concreto, depois uma de ferro, de bronze, o que tivesse. Mas Jeová não, ele disse: eu coloquei a porta aberta, foi para todo mundo ser alcançado por ela. Segunda porta que ele abriu para a igreja
foi a porta da salvação. Quando ele disse: eis que pus diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém a pode fechar, foi a porta da salvação. Capítulo de número 19 do livro de Lucas, versículo de número 5. Zaqueu estava lá, naquela árvore, só querendo a oportunidade. Quem olhasse para ele xingava, falava, dizia tanta coisa de errado. Mas quando Jesus chegou lá em Jericó, olhou para Zaqueu e disse: desce. Sabe por quê? Hoje chegou salvação na tua casa. Aí quem olhasse para Zaqueu diria: Zaqueu não merece Jesus. Aí Jesus olha e responde: quem sabe? Eu não estou perguntando se ele merece. A chave está na minha mão e eu abro para quem quiser abrir. A porta da salvação foi aberta sobre esta igreja também. Outra porta aberta para esta igreja que o Senhor abriu para este povo foi a porta da oração. Capítulo de número 12 do livro de Atos dos Apóstolos, versículo de número 5, o texto vai dizer que Pedro está preso. O Herodes estava já pronto para matar Pedro, mas acontece, o texto vai dizer, enquanto Pedro estava sendo guardado, a igreja fazia contínua oração por ele. Sabe o que é isso? É que o problema não é prender, o problema é deixar a igreja orar. Porque quando a igreja ora, o inesperado e o impossível acontece. Aí Satanás fica doidinho, porque pode botar quantos soldados quiser, mas quando este povo dobrar os joelhos, eita, quebra a cadeia, se despedaça tudo, e a igreja avança, porque a porta da salvação foi aberta, a da oração foi aberta. Louvado seja o nome de Jesus. Outra porta que o Senhor abriu para esta igreja foi a porta da revelação. Capítulo de número 7 do livro de Atos dos Apóstolos. O texto vai dizer que Estevão está lá preso. Estão querendo matar Estevão, vão matar Estevão, mas enquanto jogam pedras nele, sabe o que acontece? Ele olha para o céu, e enquanto estão xingando ele, porque o homem carnal, ele não pode ver o que a igreja vê. Enquanto estão olhando para ele, Estevão olha para o céu e diz: eu estou vendo o céu aberto, enquanto jogam pedras em mim, e eu estou vendo Jesus, o próprio Deus lá no céu. O povo chama ele de louco, é porque não pode ver o que a igreja do Senhor tem condição de ver. A porta da revelação foi aberta para este povo, porque este povo é o povo do Senhor. Dentro da porta da revelação, esta é a melhor parte que eu gosto de falar. Foi a porta que foi aberta para João. Capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, versículo de número 12. João está jogado na ilha de Patmos para ser morto e a história da igreja acabar. Veja o que João diz: e voltei-me para ver o que falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos 7 candelabros de ouro, alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa comprida até os seus pés e cingido com um cinto de ouro no seu peito, e a sua cabeça, os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, como se queimasse em uma fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas, e ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes, e a sua face era como o sol na sua força do meio-dia. E quando eu vi, eu caí sobre morto aos seus pés, e ele pôs sobre mim a sua mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, mas também sou o último. Eu sou aquele que vive, que estava morto e que viverá para sempre. Amém. E eu tenho a chave do inferno e da morte. Enquanto o imperador achou que estava jogando João e acabando com a história da igreja, ele estava levando João para receber a maior revelação que esta igreja já recebeu na face da terra, que é a imagem do Cristo reencarnado e glorificado. A igreja tem aberta a porta da revelação, que foi Jesus que abriu. A porta
porta da revelação. Foi uma porta aberta para a igreja do Senhor, completando algumas portas que queria falar com os irmãos, mas existe uma porta que ainda não foi aberta para esta igreja, e breve será aberta. Sabe que porta é esta? Se chama a porta do céu, que não vai entrar este povo que vive falando da nossa vida lá fora e xingando a gente, que não vai entrar aquele que não procura andar no mesmo caminho que a gente anda e carrega no coração mesmo o livro que a gente carrega. E quando esta porta vai ser aberta? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjos e com trombetas de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que estamos vivos, seremos arrebatados e levados para nos encontrar com Ele lá nos ares, para viver com Jesus eternamente. A porta do céu vai abrir para este povo, a porta do céu vai abrir para esta igreja, e esta igreja vai morar para sempre com o dono dela, lá no céu de glória. Você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo de número 25 do livro de Mateus, versículo de número 34. Vai se cumprir esta palavra: quando abrisse as portas do céu, o Senhor Jesus dirá: vinde, bendito do meu Pai, possuí o que é vosso por herança desde da fundação do século. Quando ele escreve a carta à igreja de Filadélfia, ele vai dizer no verso 7: eu sou aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Capítulo de número 22 do livro de Isaías, versículo de número 22. Quando Sebna se achava muita coisa, o Senhor disse: eu vou tomar da tua mão a chave de Davi e vou dar o meu servo Eliaquim. Esta era a chave que ficava encarregado o mordomo do rei. Ele tinha a responsabilidade de abrir as portas, e quando ele abria, ninguém poderia fechar. Jesus estava dizendo: a chave não está na mão de ninguém, está na minha mão, e quem vai abrir a porta sou eu. Ele abriu a porta da graça da nossa vida, ele abriu a porta da salvação da nossa vida, ele abriu a porta da oração para esta igreja, e ainda abriu a porta da revelação. Mas a porta do céu ele vai abrir, e esta igreja, quem sabe, não chegará no centenário, mas chegará no céu e dirá: obrigado, Jesus, obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Agradeça. Satanás quer parar a igreja, mas ela abriu a porta, e esta igreja vai entrar por ela.